Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho por meio da leitura do livro Fonte Viva. Vamos estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quantos pães tende? E disseram-lhe 7. Aqui trata-se daquela passagem bíblica na qual Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães. Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas e aquelas pessoas já começaram a se queixar de fome. Então os discípulos disseram: Jesus, temos que mandá-los embora, pois não temos alimento para todas essas pessoas. E aí Jesus perguntou: mas quantos pães vocês têm aí? E eles responderam: nós temos apenas 7. E na verdade eram mais de 4.000 pessoas ali ouvindo Jesus. Então Jesus, com aqueles 7 pães, ele realizou o milagre da multiplicação. E ele multiplicou pães que alimentou aquelas mais de 4.000 pessoas, e os pães ainda sobraram. E o estudo que aqui traz diz respeito a não só o milagre que Jesus realizou, mas a partir do que Jesus realiza o milagre. Jesus quer realizar um milagre na nossa vida, mas ele pede algo de nós. Por exemplo, naquele caso em que Jesus estava lá e ele poderia alimentar a multidão por meio do nada, ele poderia do nada criar pães, com todo o poder que ele tinha, ele poderia. Ele poderia pegar as pedras que estavam no local e transformar em pães? Poderia. Até porque isso não era dificuldade para Jesus, ele já transformou água em vinho. Então isso para ele não é dificuldade. Mas o que ele fez ali ao pedir os pães aos discípulos para que ele pudesse multiplicar? Ele quis dizer que nós deveríamos entregar algo para que Jesus pudesse realizar o milagre. Jesus, ele realiza milagres na nossa vida? Realiza sim. Ele realiza grandes feitos na nossa vida. Mas para que ele realize algo em nós, nós precisamos ter algo, entregar algo para ele. Não podemos chegar de mãos vazias. Não podemos pedir que Jesus realize um milagre na nossa vida se nós não colocarmos a mão para trabalhar. Não adianta a gente ficar deitado na nossa cama pedindo que Deus transforme a nossa vida se a gente não faz nada. Se a gente não levanta, não se coloca para trabalhar, não se coloca à disposição. Por exemplo, se uma pessoa quer um emprego, ela não deveria ficar o dia inteiro deitada na cama pedindo que Jesus realizasse o milagre de levar um emprego para ela. Mas ela tem que ser proativa, criar um bom currículo, entregar, ir atrás, conversar com pessoas. E assim ela consegue ir atrás de um bom emprego e aí ela pode contar com a ajuda de Jesus, que vai abençoar o melhor emprego para ela. Da mesma forma, a pessoa que está doente. A pessoa que está doente, ela não pode se deixar a doença levar, não fazer o tratamento, se alimentar mal, não seguir o que o médico pediu que ela fizesse, o repouso, a alimentação saudável, a medicação. Ela tem que fazer a parte dela, a contribuição dela, para que Jesus faça a dele. Eu sempre gosto de dizer que Deus, ele nos dá a terra e ele nos dá os instrumentos. E aí cabe a nós plantarmos as sementes e cultivar a terra. E aí a gente fez a nossa parte, porque a chuva cabe a ele. E aí aquela parte que a gente não consegue controlar, que é a chuva, ele manda. E assim a gente consegue ter os nossos frutos. Da mesma forma em qualquer área da nossa vida. Tudo que a gente for buscar, que a gente for pedir para Deus, a gente precisa saber o que a gente está entregando. A gente vai pedir um milagre, a gente conversa com Jesus sinceramente e pede uma realização. O que a gente está entregando? Não é como se fosse algo em troca, não é uma penitência de troca, não é nesse sentido, porque Jesus não pede sacrifício de nós. Ele pede empenho. Deus quer que nós nos empenhemos. Ele nos colocou aqui na terra para a gente evoluir, para a gente crescer. E crescer não necessariamente é passar por sofrimentos. Então a gente não precisa, por exemplo, ficar de jejum sofrendo, passando raiva, ficando mal-humorado, e aí a gente maltrata as pessoas da nossa casa porque a gente está de mau humor, porque a gente está de jejum. Que tipo de jejum é esse? O jejum que nos coloca de mau humor para a gente maltratar o nosso irmão? E por que a gente não faz, então, um sacrifício que seja realmente agradável a Deus? Que tipo de sacrifício é realmente agradável a Deus que a gente pode entregar para Ele? Um sacrifício de melhoria, de buscar olhar para si, por exemplo, você vai fazer uma penitência, você que vem da cultura católica, assim como eu vim,
Você pensa, vou fazer uma penitência, não vou comer uma carne, não vou comer um doce. Mas qual é a finalidade disso? Não é melhor você fazer uma penitência de não vou falar mal do meu irmão, ou não vou dar má respostas às pessoas da minha casa, vou ser mais gentil com as pessoas que moram comigo. Porque, gente, observe, e praticamente quase todas as pessoas que eu conheço são assim. Elas tratam muito bem as pessoas de fora, os colegas de trabalho, às vezes as pessoas da rua, e dentro de casa elas são rudes, elas são grosseiras, elas não olham nos olhos, elas dão patada. A mãe pede um favor, o filho grita com a mãe. O filho pede uma ajuda, a mãe vai impaciente, o pai vai impaciente pro filho. Nós temos o hábito de não entregar o nosso melhor. E aí o que a gente quer? A gente quer que Deus entregue o melhor para nós, sem que a gente faça nada, sem que a gente entregue o nosso melhor pro mundo. E aí a gente só quer receber, a gente fica naquela postura passiva. Só que enquanto nós estamos na passividade, a gente não cresce, a gente não evolui. A gente faz como, na verdade, a gente evolui como um músculo na academia. A gente precisa passar por um processo para a gente evoluir. Mas como eu disse, não é necessariamente um processo no qual você vai sofrer, que vai doer, necessariamente precisa doer, não. A dor pesa a energia do planeta. Vamos tirar esse estigma da dor que a gente carrega, que a gente precisa sofrer para aprender? Na verdade, a gente pode aprender pelo bem. Existe a forma de aprender pelo bem. A gente pode aprender pelo bem ou pelo mal. Por que não aprender pelo bem? Se eu aprendo pelo bem, eu não sofri, eu não fiz as pessoas ao meu redor sofrerem, todo mundo ganhou, todo mundo evoluiu, todo mundo caminhou, eu levo as pessoas comigo, inclusive. Agora, se eu aprendo pelo mal, se eu aprendo sofrendo, eu acabo prejudicando pessoas, criando problemas para elas, criando problemas para mim mesmo e tendo que colher as consequências disso depois. Olha quanto atraso, né, na nossa evolução, quando a gente podia tanto focar em aprender pelo bem. Por isso que é importante a gente limpar da nossa mente aquela crença de que nós precisamos sofrer para aprender. Não, nós não precisamos sofrer para aprender. O sofrimento é uma forma de aprendizado? É, porque às vezes ele vem como uma forma de nos chacoalhar, de nos acordar. Mas quando a gente aprende pela sabedoria, porque a gente busca, a gente estuda, a gente está sempre buscando se aprimorar, a gente se observa, a gente não fecha os olhos para as nossas feridas, assim a gente vai buscando se aprimorar, a gente pode sim evoluir pelo amor, evoluir com leveza. E pense o mundo evoluindo com leveza, as pessoas mais felizes, as pessoas mais leves, mais alegres. Quanto de dor a gente ia evitar nesse planeta, não é? Jesus aqui, ele nos pede a nossa parte. Pode ver que sempre que Jesus praticou um milagre, em todas as passagens bíblicas, ele dizia, a sua fé te curou. Ou seja, ele pede algo de nós. E olha, se a gente não tiver algo para entregar para Jesus, como que a gente vai ser feita o milagre na nossa vida? Se a pessoa não tem fé, como que ela vai ser curada? Aquela mulher que sangrava muito e sangrava por anos, e ela teve uma fé tão forte que ela pensou, se eu tocar no manto de Jesus, eu serei curada. E aí quando ela tocou no manto de Jesus, ele percebeu. Ele estava andando no meio da multidão, então muitas pessoas o tocaram. Mas ele percebeu que na hora que aquela mulher o tocou, foi de uma forma diferente. Porque ele sentiu que saiu a energia dele, saiu o poder dele. Por quê? Ele sentiu que ele curou naquele momento. Alguém o tocou de forma diferente. E ele comentou isso com os discípulos. Ele falou assim, opa, alguém me tocou de forma diferente. E aí, o que curou essa mulher? Foi o ato dela tocar na manta de Jesus? Não foi. Porque quantas outras pessoas ali estavam tocando nele também? Mas tocando por curiosidade, tocando sem propósito. Enquanto essa mulher, ela foi com propósito. E ela foi com fé. E aí ela tocou o manto de Jesus e ela foi curada instantaneamente, naquele mesmo momento. E Jesus percebeu. Veja só o que Jesus pede de nós. Ele pede a nossa fé. Ele pede que a gente acredite nele. Mas não é só isso. Ele não está pedindo só a nossa fé. Ele está pedindo o nosso trabalho. Porque a fé sem ação é uma fé morta.
A gente não pode ter uma fé morta, a fé da pessoa que está ali deitada, debaixo de coberta, orando para o emprego dela cair do céu. A gente tem que ter uma fé de proatividade, a fé daquela pessoa que sai e que vai atrás. Mas olha, é importante a gente entender como fazer isso, como ir atrás, pra gente não ficar patinando. Às vezes a gente tá tão desesperado e a gente reza e sai agindo de forma desesperada. E a gente é incapaz de ouvir o que Deus tem para nos dizer, pra gente ter uma ação bem intuída, pra gente saber para que caminho seguir. Então, usemos a nossa fé não só para pedir para Deus resolver a situação da nossa vida, mas também para Ele nos orientar naquele momento, para Ele nos dar ações guiadas. Pense só quando você ora, se você reserva um tempo para escutar o que Deus tem para te falar. Se no seu dia a dia você convida Deus para estar com você, conversa com Ele no seu dia a dia. Deus fala que você não precisa simplesmente reservar um momento para Ele, você pode orar para Ele a qualquer momento, em qualquer situação. Quando Ele fala fecha a porta do seu quarto, pode ser sim a porta do quarto da sua casa, mas principalmente a sua porta interior. Feche os pensamentos, o burburinho da sua cabeça. Feche-se para o mundo exterior e ouça a voz dele onde você estiver. Você tá chateado em algum lugar na sua vida, saiu, tá na rua, aconteceu alguma coisa, não precisa esperar chegar em casa para orar. Ore enquanto você tá na rua, enquanto você tá lanchando, enquanto você tá no trânsito, enquanto você tá no trabalho. Ora, peça a ajuda dele. Silencie aquela voz, aquelas 1000 vozes, na verdade, que ficam na nossa cabeça, falando, colocando desespero, plantando desespero. Isso não vem de Deus. E a gente precisa orar da melhor forma. Porque quando a gente está orando da melhor forma, a gente está entregando o nosso melhor para Deus. E como Ele fala conosco, gente. Experimente fazer isso no dia a dia. Ele vai dando conselhos simples no seu dia a dia. Coisas como, não fale isso. Você está prestes a falar alguma besteira, Deus fala com você. Não fale isso. Você sente, aí você se cala. Ou, não compre isso não está alinhado com seus planos. Você vai gastar dinheiro à toa. Ou esse alimento vai te fazer mal. Não entre nessa rua. Você começa a ficar uma pessoa intuída para viver. E aí, Deus vai te dando os livramentos. Por quê? Porque você está ouvindo a voz dele. Ele está te falando, ele está trazendo as verdades no seu coração. E ele traz as verdades no seu coração todos os dias. Mas será que você é capaz de ouvir? Será que você está fazendo a sua parte? Será que você trouxe ali os 6 pãezinhos para Jesus multiplicar? Ou será que você quer que Jesus multiplique pães na sua vida do nada? Jesus pede a sua participação, Ele é um exemplo do que Deus quer de nós aqui. Ele quer que você também entregue algo para Ele. Entregue o seu coração, a sua inteireza. Feche os barulhos exteriores. Tenha cuidado com o que você ouve por aí. Questione-se. Peça a confirmação de Deus se aquilo é verdade, se aquilo se aplica para a sua vida. E ore sempre com a entrega de quem confia mesmo. E de quem está pronto para ouvir. Porque Deus está sempre pronto para nos orientar. E para multiplicar, para fazer os milagres na nossa vida. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito quem ficou até o final, peço que dê o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal. Brilhe você a sua luz!